Boa tarde, gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o conteúdo que está lá na página 66, que fala sobre estados frágeis. A princípio, né, a ideia de estados frágeis corresponde basicamente a conflitos das mais diversas naturezas que fragilizam o Estado no sentido de impedir o desenvolvimento social, econômico, de determinados países. Isso está muito ligado à questão da existência de governos totalitários. Então, quanto mais totalitário, quanto mais ditatorial for o governo, mais chances esses estados têm, esses países têm, de não conseguirem se desenvolver plenamente. Eu pedi para que vocês assistissem o filme Hotel Ruanda, e o filme ele retrata basicamente uma guerra civil em um país que viveu, né, uma série de governos ditatoriais e que basicamente teve o seu processo de desenvolvimento econômico interrompido ou impedido por conta desses governos ditatoriais. Posterior a isso, temos um processo de colonização, no caso de Ruanda, por parte dos belgas, que também impede esse desenvolvimento, e quando há a descolonização, quando começa a haver a descolonização, a própria população ela é colocada numa situação de contraditoriedade, né? Ou seja, a própria população ela é colocada numa guerra de duas etnias que habitavam aquele território, os Tutsis e os Hutus. É um filme real, né, baseado em fatos reais, e não é uma exclusividade de Ruanda. A gente se aprofundar um pouco na história contemporânea dos países africanos, nós vamos perceber, né, que há muitas dessas histórias naquele continente. Há muita separação étnico-racial, há muita separação étnico-religiosa, que culminou aí, né, num atraso econômico desses países. Aqui nós trouxemos o mapa da África, podemos observar os países que formam a África atualmente, e muitos desses países eles estão ou passaram, né, recentemente por problemas relacionados aí a governos ditatoriais, a guerras civis, fragilizando, né, as suas economias e a sua consolidação como Estado. Uma das questões importantes quando a gente fala, deixa eu só colocar aqui essa imagem, ok. A gente fala da fragilização desses estados, né? A origem ela está no processo de colonização europeia que ocorreu na África. Esse processo de colonização ele teve início no século XV, por conta aí da expansão marítima, e naquele momento ele foi bem específico, né? Porque os europeus, além de captar os recursos, né, eles também captavam a população economicamente ativa, e levavam essa população para suas colônias, fazendo com que na África ficassem basicamente pessoas mais idosas e crianças que não correspondem aí à população economicamente ativa. Uma outra questão
foi o fato dos europeus não respeitarem as diferenças étnicas, religiosas, territoriais dos povos africanos. Houve uma redivisão, né, a chamada criação das chamadas fronteiras artificiais, que repartiu a terra aí de acordo com rios, montanhas, coordenadas geográficas, juntando no mesmo território tribos inimigas e separando tribos aliadas, favorecendo aí o enfraquecimento desses povos. Como eu falei, né, as fronteiras artificiais, então famílias que pertenciam ao mesmo grupo foram separadas, alguns pais foram morar numa colônia britânica, filhos casados em colônia francesa, outros em territórios belgas, enfim. Houve uma separação e um enfraquecimento dessa população como um todo. Não havia, né, contato entre os parentes, entre os amigos, entre os aliados, e como todo enfraquecimento, como toda separação, a unidade ela ficou extremamente enfraquecida. Agora nós vamos começar a ver alguns casos específicos, né, alguns países que passaram aí por esse processo dentro da África. Então, primeiro é a Nigéria, o país mais populoso da África, possui em média 125 milhões de habitantes. Ele foi colônia britânica, mais ou menos aí 100 anos, e após a sua independência, havia uma grande crise de identidade. Então, a primeira medida a ser tomada aí foi a extinção do inglês, né, porque era a língua do ex-colonizador. Na Nigéria, são falados em média 250 idiomas. Então, o inglês ele foi declarado, naquele momento, né, da colonização, o idioma oficial. Por conta, então, da imposição da língua inglesa, a Nigéria entra em uma guerra, né? A Guerra de Biafra, ela foi de 1967 até 1970. Morreram ali milhares de pessoas. E a causa principal foi a tentativa separatista, que não deu certo, né, do povo Igbo, que pretendia criar a República de Biafra no leste da Nigéria. Então, foi uma guerra separatista. Na Somália, né, Somália possui cerca de 10 milhões de habitantes, se tornou independente em 1960, com uma junção, né, da parte norte da Somália e da parte sul. A parte norte pertencia à Inglaterra e a parte sul pertencia à Itália. A guerra da Somália, a guerra civil na Somália, ela ocorre por conta de conflitos entre facções étnicas e facções políticas que são rivais, que desejam aí dominar totalmente o Estado. Então, a Somália ela está localizada em uma posição estratégica, por isso esse desejo de domínio, né? Ele está exatamente aqui na porção que a gente chama de chifre da África. É uma posição estratégica justamente porque muitos navios que fazem comércio entre Europa e Ásia, eles precisam passar justamente nesse território. Desse fluxo marítimo que surgiu aí os piratas da Somália, que acabam tomando esses navios, roubando, sequestrando a tripulação, enfim. Houve ainda, né, o êxodo, né, milhares de pessoas fugiram da Somália para países vizinhos, sobretudo a Etiópia, que está
ali do lado, aumentando aí os índices de pobreza dos países vizinhos. Em 1992, quando acabou a Guerra Fria, os Estados Unidos, então, né, apoiado pela ONU, enviou tropas à Somália na tentativa de garantir a paz. Os soldados, eles não conseguiram acabar com as tensões, pelo contrário, eles agravaram essas tensões. Muitos foram mortos. Os Estados Unidos, então, vão retirar suas tropas, porque foi, de fato, uma decisão desastrosa nesse sentido. Ruanda, que é o país do filme, né, que nós assistimos, foi colonizado pela Alemanha, a princípio, depois pela Bélgica. Se tornou independente em 1962. Tem, né, em Ruanda, dois grupos étnicos, os Hutus, que é 99% da população, e os Tutsis, que é uma minoria. Os colonizadores, eles colocaram essa população, esses dois grupos, um contra o outro, como forma de dominar aquela população. Enquanto eles brigavam entre si, né, os belgas iam dominando. Em 1959, os Hutus, né, um pouquinho antes da independência, eles se revoltaram contra os Tutsis que estavam no poder e mataram aí, massacraram mais ou menos 100 mil Tutsis. Outros 200 mil foram obrigados a sair do país, como foi visto lá no filme. Os Tutsis, eles se refugiaram no Burundi, tentaram retomar o poder após o processo de independência, invadindo aí a fronteira pela parte sul. Eles fracassaram, né? Os massacres continuaram e as mortes também. Em 1990, tivemos uma outra invasão, né? E, novamente, guerra civil. Em 1991, a ONU intervém, né? Houve um cessar-fogo com mediação da ONU, uma diminuição dos conflitos, mas até hoje há uma certa tensão naquela região. Os conflitos atuais da África, então, eles são motivados aí por um conjunto, né, de causas variadas, né? Então, nós podemos ver conflitos étnicos, conflitos religiosos, conflitos políticos. Temos também conflitos por território, que é muito comum na África Ocidental. Povos e nações buscam aí alcançar a sua autonomia, né? E desmantelar governos autoritários, que na maior parte das vezes representam uma etnia majoritária. A Europa também apresenta aí os seus conflitos. Vamos ver alguns desses conflitos. Conflitos europeus, eles sempre fizeram parte, né, da história. Se você for pegar a história, período antigo, medieval, moderno, contemporâneo, você vai ver países europeus o tempo inteiro envolvidos em conflitos. Mas isso ficou muito evidente pós Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas começaram a achar que o pior tinha passado, né? Experimentamos aí, naquele território, a chamada Guerra Fria, que envolve os Estados Unidos, mas as coisas aconteciam, de fato, na Europa. Foi um conflito que se dizia, né? A Guerra Fria. Se dizia da Guerra Fria guerra improvável, paz impossível. E depois, quando a Guerra Fria acaba, a União Soviética é dissolvida, também não há essa paz, né,
os conflitos eles acabam continuando. Temos aqui alguns países europeus que brigam com minorias dentro do seu próprio território, porque essas minorias elas não se sentem representadas, né? Como, por exemplo, a Espanha. A Espanha ela tem aqui ao norte um território que é chamado de território basco, onde vivem os bascos. Ele vai pegar um pedacinho da Espanha e um bocadinho da França. Tenta-se, né, os bascos eles tentam formar aqui um país basco, mas eles são constantemente impedidos aí, porque também é uma região que está numa posição estratégica. Eles têm mais de 5.000 anos de história, são povos de origem desconhecidas, tem um processo de defesa da sua independência, também histórico, né? Defenderam a sua independência e brigaram com romanos, godos, visigodos, no período da Antiguidade, da Idade Média. Tem uma língua própria, a euskera, que não é parecido com nenhuma outra linguagem. Eles habitam hoje, né, 4 províncias espanholas, né, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava e Navarra, e 3 províncias francesas, Labourd, Baixa Navarra e Sola. Reivindicam a criação da província de Navarra. Em 1959, eles fundaram uma organização separatista, o ETA, Pátria Basca e Liberdade, que é um grupo paramilitar, né, que promovia ataques terroristas com o objetivo de alcançar a independência dos bascos. Recentemente, o ETA anunciou o fim das suas atividades. Então, o ETA ele é um grupo que não existe mais. Em 1980, surgiu a Terra Luir, que luta pela independência da região da Catalunha, né, também na Espanha. A região da Catalunha é uma região estratégica economicamente. Os espanhóis não querem perder ali aquele território. Aqui nós temos os terroristas da Terra Luir. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Recentemente, né, tivemos um plebiscito, se eu não me engano foi ano passado, que os catalães eles votaram pela independência, mas isso não foi reconhecido nem pela União Europeia, nem pela ONU, nem pelo governo espanhol. Então, o conflito, no caso da Catalunha, ele se estende, né? Ele continua. Depois nós temos aqui o povo galego ceibe, que luta pela separação da região da Galícia, que faz fronteira com o noroeste de Portugal. Também, né, formam grupos terroristas, lutando aí pelos seus interesses. Outro conflito clássico é o conflito da Irlanda, né, Irlanda do Norte. Irlanda, ou Eire, ela está localizada na ilha da Irlanda, e ao norte dessa ilha nós temos a Irlanda do Norte. A maioria da população irlandesa é católica e a maioria da população da Irlanda do Norte ela é protestante. Geopoliticamente falando, a Irlanda, desde a década de 20, ela pretende se unir à Irlanda do Norte, entretanto, a Irlanda do Norte preferiu continuar ligada à Grã-Bretanha. O IRA é um grupo paramilitar que também, né, luta pela unificação das Irlandas. O IRA também
após conversas, promessas, né, promessas em torno da inserção da Irlanda do Sul na União Europeia, o IRA tem diminuído muito a sua ação. Ele hoje quase não promove mais nenhuma ação, no caso não é separatista, né? Ele é apoiado pelos católicos da Irlanda do Norte e também nos anos 90 ele se envolve aí com as ações terroristas, como eu já falei. Encerrou, né, as suas atividades terroristas e passou a militar apenas politicamente, por meio aí de um acordo de paz, né, justamente quando se acena para a inserção da Irlanda do Sul na União Europeia. Mas esse processo ele começa um pouco antes mesmo da União Europeia estar consolidada, né? Em 1998, Londres vai sediar um acordo de paz que determinava que a Irlanda do Norte permaneceria parte do Reino Unido por meio aí da escolha da sua própria população. Em maio de 98, a Irlanda do Norte escolhe, então, fazer parte do Reino Unido por meio de um plebiscito. Outro país que vive também esse conflito é Kosovo, que nós podemos localizar no mapa, né? Kosovo faz fronteira aí. Montenegro, Sérvia, Macedônia, Albânia. A maioria da população é albanesa, 99%, e luta contra os sérvios que dominam politicamente a região. A maioria da população, então, ela é muçulmana. A repressão policial dos sérvios sobre os albaneses, bastante violenta. De 98 a 99, o governo da Iugoslávia, liderado aí, né, pelo ultranacionalista, autoritário, totalitário Milosevic, ele inicia um massacre contra a população de Kosovo. A população albanesa, né, evidentemente. 2 milhões de pessoas viviam em Kosovo em 97, mas com esse conflito houve milhares de mortes e também um êxodo, né? Então, cerca de 900 mil pessoas, entre mortos e exilados, deixaram a região. Em 1996, surge o Exército de Libertação do Kosovo, também, né, de origem libanesa, lutando aí pela independência dessa província. Em 98, aumentou a situação de violência. O governo da Iugoslávia deixou, né, de agir de maneira mais sutil e passou-se, então, a uma violenta guerra, né, com uma resposta também violenta por parte da Iugoslávia. As ações iam desde expulsar famílias de suas casas, fuzilar pessoas, somente porque poderiam vir a formar um exército, enfim, no caso dos homens, no caso das mulheres também, os homens eram mortos porque poderiam ir para o exército e as mulheres eram mortas porque poderiam ter filhos que se tornariam soldados. Então, foi atos, assim, de extrema violência naquele momento. O ELK ganha um apoio popular, né, lutando aí pela independência do Kosovo, irritando mais ainda os iugoslavos, e ocorre o genocídio dos albaneses. Em 1999, a OTAN vai
se juntar, né, a esse conflito, promovendo aí milhares de operações nas áreas de bombardeio da Iugoslávia e nas áreas do Kosovo que eram dominadas pelas tropas sérvias. O Kosovo ele fica quase que totalmente destruído, né? São bombardeadas estradas, aeroportos, pontes, enfim. Em 99, a Iugoslávia assina um tratado de paz, concordando em retirar suas tropas e permitindo o controle, entregando o controle do lugar às tropas da ONU.